Maiores temas bíblicos que muitas pessoas não conhecem, não sabem, é sobre o arrependimento bíblico, que há uma diferença muito grande de remorso. Mateus capítulo 3, versículo 12, está escrito: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa frase é como um alarme de incêndio no meio de uma madrugada. Ninguém ouve esse som e permanece deitado na cama tranquilamente. A mensagem do arrependimento é disruptiva e urgente, exige resposta imediata. O arrependimento não é peso, não é castigo, não é humilhação. É uma porta aberta, é uma oportunidade de recomeço, um ato de coragem que nos tira do abismo, do lamaçal do pecado e nos conduz ao reino de luz, ao reino dos céus. A mensagem de João Batista ecoa como um trovão em meio ao deserto da indiferença espiritual. Arrependei-vos não é apenas um conselho moral, mas é um chamado urgente, profundo e transformador. O verbo usado na língua original é metanoia, que significa uma mudança radical de mente, de coração e de direção. Não se trata de mero remorso ou culpa, mas de uma virada existencial, um reposicionamento integral diante de Deus. Isto é o verdadeiro arrependimento. O motivo da chamada é solene, porque está próximo o reino dos céus. João não está anunciando uma filosofia distante ou uma promessa vaga, mas uma irrupção da realidade divina no tempo e no espaço dos seres humanos. O reino não é apenas uma promessa futura, mas é uma presença que se aproxima e exige decisão e confronta a nossa consciência diante desta realidade. Portanto, nesse versículo que Mateus nos ensina, arrependei-vos porque está próximo o reino, ele mora uma tensão entre o ser e o dever ser. O homem vive fragmentado, dividido entre os desejos transitórios da sua vocação eterna. O arrependimento é o caminho pelo qual o ser humano, se reintegra ao seu propósito original. Viver com comunhão com seu Criador. Podemos entender o arrependimento como a cura da mente distorcida pelo pecado. Assim como uma pessoa que vive num quarto escuro e acostuma-se à sombra e teme a luz, o coração humano se acostumou com o erro, com o pecado. O arrependimento, portanto, é abrir a janela, deixar a luz de Deus iluminar as áreas escondidas, trazendo clareza, liberdade e paz interior para a nossa vida. Isso é o arrependimento. Arrependimento é um chamado que ecoa em toda a Escritura. Nos profetas do Antigo Testamento, por exemplo, Joel, capítulo 2, versículo 12 e 13, Isaías 55, 6 e 7, o convite era: convertei-vos ao Senhor. O arrependimento ali, os profetas, eles queriam que a nação se convertesse ao Senhor. No Novo Testamento, Jesus repete a mesma mensagem em Mateus 4 e versículo 17. O arrependimento é a porta de entrada para o reino dos céus.
e sem ele não há transformação, pois ninguém pode permanecer mesmo diante da santidade de Deus sem o arrependimento. Podemos ilustrar com uma história de um viajante que caminha em direção a um precipício. Imagine só, ele pode até andar rápido, animado e confiante, mas se não mudar a direção, sua queda será certa. Arrepender-se é parar, reconhecer o erro e caminhar e dar meia volta antes que seja tarde demais. O arrependimento é preciso, o arrependimento é urgente, o arrependimento é para hoje. Por quê? Porque o reino dos céus está próximo. Esse novo caminho, essa entrada, esse seguro, é um convite que o Senhor nos traz para a nossa vida, que Ele nos dá esperança e nos livra desse grande abismo que é o precipício. Assim, Mateus 2 não é apenas um versículo antigo, mas um chamado atual. O arrependimento não é um fardo, mas um ato de libertação, uma ruptura com o engano e um recomeço debaixo da graça de Deus. Dito isso, o arrependimento na prática ele precisa ser exercido de 5 formas. Primeiro, autoexame constante. O arrependimento exige olhar honesto para dentro de si, identificar pensamentos, atitudes e hábitos que nos afasta de Deus. A praticar diária oração e leitura bíblica é um espelho para a sua alma do arrependimento. Segundo, mudança concreta de comportamento. Não basta sentir culpa, é preciso agir diferente. O arrependimento autêntico se traduz em obras, como Zaqueu que restituiu 4 vezes mais tudo aquilo que ele havia defraudado. Está lá em Lucas 19, versículo número 8. Terceiro, cultive uma mente renovada. Psicologicamente, o arrependimento é mudança de mentalidade. Precisamos alimentar a mente com a verdade do Evangelho, substituindo pensamentos tóxicos por princípios do reino dos céus. Romanos 12, versículo número 2. Quarto lugar, reconciliação com o próximo. Muitas vezes o arrependimento exige pedir perdão, restaurar relacionamentos e reparar danos. O reino dos céus se manifesta quando o amor vence as barreiras do orgulho e do egoísmo. Em último lugar, viver com um senso de urgência. O reino está próximo e isso significa que não podemos adiar decisões que são sérias e precisas. Cada dia é uma oportunidade para alinhar a vida a Cristo. A procrastinação espiritual é inimiga da salvação e isso não é legal. Portanto, arrependa-se porque o reino dos céus está próximo. Deus abençoe, ficam todos na paz e que o amor de Deus reine sobre a sua vida.